Bom dia, turma. Meu nome é Dar Chalita e nosso grupo é formado por Andresa Rodrigues, Edinaldo José, George Maximus, Helena Pereira, José da Lima, Marcos Vinícius, Matheus Cavalcante, Nádia Maria e Samila Alves. Nosso tema é focado na apresentação das escolas hermenêuticas e sua devida importância no ramo do direito. De uma forma mais resumida, as escolas hermenêuticas elas são definidas como uma interpretação particular da própria norma jurídica. Dessa forma, dependendo da escola que se tome como referência, a determinação do limite e alcance da norma pode ser completamente diferente uma da outra. A nossa apresentação ela irá abordar as três principais escolas hermenêuticas, que são a escola histórica, a escola da exegese e a escola do direito livre. Porém, existem diversas outras escolas que também mantiveram sua devida importância no ramo jurídico. Uma delas é a Escola da Livre Interpretação Científica do Direito, que foi criada por François Genis. Ela tinha como o objetivo principal suprir as omissões das normas jurídicas existentes, através da livre apuração de novas normas. Dessa forma, caberia ao juiz interpretar, com base científica, de forma livre, a norma jurídica a ser aplicada no caso de análise. Isso dá uma brecha para a atividade criativa do judiciário. Existe também outra escola muito conhecida, que é a Escola Sociológica do Direito. Esta é um pouco mais radical e considera o direito como um fato social, o que inaugura um pensamento jurídico que considera o direito positivo apenas como uma tecnologia voltada ao ramo da sociologia jurídica. Dessa forma, essa escola afirma que o ordenamento jurídico positivo é insuficiente para a solução dos litígios levados ao judiciário. E para finalizar, também temos a escola teleológica, que foi criada por Rudolf van Eyden. Ela argumenta que para chegar ao espírito da lei, seria necessário buscar a finalidade do legislador ao editar uma norma jurídica, porque ele considera que a interpretação histórica não seria capaz de estabelecer, em todos os casos, a vontade do legislador. Diante disso, essa escola afirma que o direito é um meio do qual se serve o legislador para atingir seus fins e promover os determinados valores. Agora eu passo a palavra adiante para o grupo, que vai dar continuidade aos conteúdos apresentados. Olá pessoal, nós iremos tratar agora sobre a escola da exegese e ao longo da nossa apresentação nós abordaremos tópicos como as causas históricas do seu advento, seus fundamentos e características, bem como os métodos de interpretação dessa escola hermenêutica. Dito isso, eu iniciarei fazendo uma delimitação histórica e geográfica do desenvolvimento inicial da escola da exegese, que basicamente se dá na França no ano de 1804, com o advento do Código Civil de Napoleão. Lembrando que, embora façamos essa delimitação à França, a escola da exegese se fez presente em grande parte dos países da Europa continental no século XIX e, inclusive, exerce influência na prática e no ensino do direito até os dias de hoje. Focando no fenômeno da codificação, ou seja, no processo de codificar o direito, é válido lembrar que essa ideia surge através do pensamento iluminista e, no caso do Código de Napoleão, acrescenta-se ainda a própria cultura racionalista em marcos como da Revolução Francesa, dando destaque mais uma vez para a relevância desse código, na medida em que possui grande influência no desenvolvimento do pensamento jurídico moderno e contemporâneo. Portanto, fazendo um apanhado geral, nós podemos apontar que a codificação nasce da ideia de que existe um legislador universal e que ele seja responsável pela criação de um direito simples e unitário, Essa noção basicamente marca um rompimento com uma concepção anterior, onde o direito era tratado de maneira múltipla e complexa, E a ausência de um direito unificado, de um sistema unificado de direito, passou a representar vínculos com a arbitrariedade. E isso estava sendo, através das concepções iluministas, do racionalismo, combatido naquele determinado período histórico. E tratando agora propriamente da escola da exegese, nós temos que seu nome se deve à técnica adotada pelos primeiros estudiosos do Código de Napoleão, que consistia em uma interpretação exegética, uma técnica que se limitava na interpretação passiva e mecânica do Código. E se nós buscarmos no Código de Napoleão, um dos pontos que sustenta essa técnica é o entendimento atribuído ao artigo 4º, que basicamente
veda a possibilidade do juiz deixar de julgar determinados casos, alegando silêncio, obscuridade ou insuficiência da lei, né? Mas em que implica esse artigo? Basicamente, ele trata sobre a questão das lacunas, né? O que é que o juiz deve fazer diante desses casos? Como é que o juiz deve proceder? A solução atribuída pela Escola da Exegese é que o juiz deve encontrar respostas para todos os casos jurídicos dentro da própria lei. Ou seja, as soluções atribuídas a esses casos devem ser tratadas dentro do próprio sistema legislativo. E aí nós vinculamos a noção de onipotência do legislador e a própria completude do ordenamento jurídico. Contemplados esses aspectos, nós podemos tratar, de uma maneira geral, sobre 5 pontos elencados por Norberto Bobbio em sua obra Positivismo Jurídico, Lições da Filosofia do Direito, onde o autor agrupa 5 causas que determinam o advento da escola da exegese. O primeiro tópico corresponde à própria codificação, onde a figura do código passa a oferecer uma via mais simples e curta para a resolução de determinadas questões. Ou seja, o código, enquanto fonte do direito, passa a ser uma via mais prática, né, tornando, portanto, sua adoção mais viável. O segundo ponto trata da mentalidade dos juristas dominada pelo princípio da autoridade. Esse princípio corresponde justamente à vontade do legislador, que seria a autoridade competente por criar o direito. E a codificação possibilita justamente que essa criação fosse feita de maneira expressa, representando, portanto, uma via mais segura e completa. O terceiro ponto corresponde à doutrina da separação dos poderes, que consiste na estrutura do Estado moderno, onde haveria, né, uma distribuição de competências entre legislativo, executivo e judiciário. Nesse caso, não caberia ao juiz criar o direito. Caso contrário, ele estaria interferindo na esfera competente ao poder legislativo. E aqui entra a figura do juiz enquanto boca da lei. O quarto ponto trata do princípio da certeza do direito, no qual, através do código e de sua interpretação exegética, os indivíduos poderiam prever com segurança as consequências das suas próprias ações, ou seja, trata-se da segurança jurídica, da previsibilidade. Por fim, fechando essas 5 causas que determinaram o advento da escola da exegese, nós podemos apontar as pressões exercidas pelo regime napoleônico. E aqui é válido ressaltar que nós estamos tratando de um governo nitidamente autoritário. Ou seja, Napoleão, com os poderes que lhe competia, estabeleceu, né, pressionou os estabelecimentos de ensino do direito no sentido de que fosse ensinado apenas o direito positivo, né, fomentando essa questão do fetichismo da lei e a própria interpretação exegética. Dada toda a introdução feita pelo nosso colega José acerca da escola de exegese, fica pertinente agora falarmos um pouquinho mais sobre os fundamentos e as características dessa escola. De início, já podemos falar que vamos discorrer sobre 3 principais, a fim de compreender qual o pensamento dessa escola. A primeira característica que podemos agora falar é sobre a riqueza legislativa, ou seja, a partir da promulgação de códigos, tem-se o entendimento de que é quase impossível a existência de lacunas, e o intérprete agora se valerá em sua atividade de interpretação do texto escrito, do texto da lei, porque o texto escrito, ele carrega todo o direito e traz exatamente aquela ideia de completude jurídica, vista em aulas passadas, também em textos do SIGA-A, sobre a questão da completude jurídica, a ideia desse texto jurídico já perfeito, a ideia da revelação completa e acabada do direito, e trazendo também a ideia de que é o método dogmático. Por que o método dogmático? É exatamente por causa dessa extrema importância, extrema relevância que se dá ao texto escrito, ao texto formal, à norma posta.
E aí, a segunda característica bastante importante é exatamente na hipótese de lacuna, certo? Na hipótese de lacuna, como o intérprete irá proceder. E aí, tendo essa situação, o intérprete deverá proceder por analogia. E o que seria essa analogia? É exatamente pegar casos semelhantes e tratar de maneira semelhante, agindo aí de uma forma que se possa solucionar da melhor maneira possível esse caso. Antes de adentrarmos na terceira característica sobre essa escola, é importante frisar que a primeira e a segunda estão diretamente ligadas a essa. Qual é essa? É exatamente essa questão de tentar se alcançar no método, no processo de interpretação, a vontade do legislador. Todas as questões pautadas até agora servem como o intuito de auxiliar o hermeneuta no seu processo de interpretação para se alcançar a vontade do legislador. Essa é a terceira característica e é de suma relevância para esse pensamento da escola de exegese, certo? Dentro desse ponto de se alcançar a vontade do legislador, irá agora um assunto bastante importante, que é exatamente os métodos de interpretação para se alcançar essa vontade, esse desejo do legislador. Por quê? Porque assim como Yara colocou, é preciso ter uma interpretação conforme a que esse legislador colocou, certo? Então, ela aí vai tratar de passos. A autora Yara Menezes vai tratar de passos para chegar nessa interpretação, sendo o primeiro passo exatamente a análise da norma gramatical, né, no seu sentido literal, no seu sentido gramatical, trazendo exatamente a concepção de que a lei é uma declaração da vontade do legislador, certo? E aí ela é reproduzida, ela precisa ser reproduzida com bastante exatidão e fidelidade, certo? E aí é por isso que existe essa importância muito grande do método gramatical, ok? Mas, caso esse primeiro passo de análise gramatical do texto da lei não seja suficiente, é preciso ir para um segundo passo. E esse segundo passo, ele vai compreender exatamente nesse método lógico. Por quê? Houve uma obscuridade na lei e aí a gente entra com essa questão do método lógico, que é exatamente a interpretação estrito sensu, que será suficiente para compreender, para fornecer os elementos necessários dessa compreensão, esse sentido, esse alcance. Então, o método lógico, ele serve para isso, trazendo aí também um grau de precisão e segurança, que é o que esses pensadores dessa escola tinham como um objetivo. Persistindo essa insuficiência da interpretação, tem-se o terceiro passo, que é exatamente buscando meios auxiliares indiretos da interpretação histórica. E aí entra a questão da equidade, né? Não agora como uma finalidade. A equidade agora, ela se torna uma finalidade para ser algo que seja melhor entendido, que melhor satisfaça dentro daquela situação, dentro daquele caso concreto. Tudo isso para se chegar à vontade do legislador, certo? E aí a gente pode concluir que essa escola, né, ele traz a atuação do intérprete como uma função mecânica, lógica dedutiva, como chamam, que é exatamente a questão da subsunção da lei, né, do fato à lei. Então, é interessante saber disso e buscar entender um pouquinho mais sobre essa escola, certo? Meu nome é Marcos Almeida e antes de começar falando propriamente da escola histórica, é essencial a gente entender quais foram as influências precedentes que ela teve para então se estabelecer. E a principal influência que podemos citar é o Barão de Montesquieu, cujo livro principal, chamado Do Espírito das Leis, já mostrava como a história é essencial para a gente entender como os humanos agem e o motivo dos humanos agirem de uma forma determinada, para então a gente adequar as leis a esse comportamento fático dos seres humanos.
E depois dele, aí sim, a gente tem a Escola Histórica do Direito Alemã, que pelo próprio nome vocês já conseguem perceber que tem um enfoque histórico na concepção do direito. E o maior expoente dessa escola histórica foi justamente o jurista alemão Savigny, que será melhor compreendido após termos uma abordagem inicial sobre esse importante precursor que foi Montesquieu. Pois bem, antes de Montesquieu, os teóricos olhavam para o direito como uma ideia, debatendo o que ele deveria ser, e não como um fenômeno histórico, ou seja, pondo em questão o que ele de fato é. Então, Montesquieu inicia a passagem do método racional para o método histórico. E o que isso quer dizer? Que, ao invés de ter um enfoque racional justnaturalista, passamos a focar no que tem aqui, nos fatos humanos, de fato. E daí vem a necessidade das leis de cada nação se apropriarem ao povo para o qual elas eram feitas. E os fatores que Montesquieu destaca nesse processo de adequação a cada povo seriam a correspondência entre essas leis e o princípio do governo em que elas se estabelecem, também a adequação às particularidades locais, como condições geográficas, costumes, etc. E, por fim, elas se relacionarem também com a vontade do legislador. Atendidos esses três critérios, convergimos para um conceito essencial para Montesquieu, que é o espírito das leis. Porque, para ele, as leis em si são apenas um material que você pode submeter à análise, colocar à prova para ela ser experimentada. Já o espírito das leis é uma forma universal e necessária, um princípio constitutivo e regulador, basicamente uma lei de todas as leis. Quando vamos então para a escola histórica do direito propriamente dita, ela também tem um baluarte de que todo ordenamento jurídico é algo historicamente identificado e exclusivo de cada povo, inseparável de cada povo. Savigny, aquele expoente dessa escola que citamos lá atrás, sustenta que o direito vive na prática e no costume, que ele seria a expressão imediata da consciência jurídica popular. É como se o direito fosse algo exclusivamente histórico, ou seja, só é relativo ao lugar e ao tempo em que ele se concebeu. Ele não teria qualquer valor humano e universal. Ele realmente não envolveria aplicações a pessoas diversas, nem transcenderia seus limites étnicos e temporais. Ele realmente só serviria aquele povo específico no tempo em que ele foi concebido especificamente. E nesse aspecto, tanto Montesquieu quanto a escola histórica, depois de terem verificado a existência de múltiplas sociedades nacionais, das quais decorriam múltiplos direitos positivos, consideram toda essa multiplicidade um fator importante, de modo que precisamos evitar superá-la, de acordo com Montesquieu, ou de modo que ela só seria insuperável afinal, como prega a escola histórica. E ainda mais semelhanças. Por exemplo, a contribuição essencial de Savigny da escola alemã, que é denominada o direito histórico, ela bebe bastante da herança de Montesquieu em sua busca do espírito geral, que a gente já tratou lá atrás. Mas não só isso. Para Savigny, o direito investe o Estado, ele não procede dele, pois é uma parte de existência orgânica da comunidade. Remete àquele conceito de consciência jurídica comum ou popular, que é justamente a noção central em Savigny, de modo análogo, como o espírito geral da nação é um conceito central também para Montesquieu. Os dois, que têm essa mesma noção de espírito do povo, a lei positiva deveria apenas refletir a consciência nacional, a consciência comum do povo, e não ter nenhum papel criador para o direito. E outra coisa que ambos também concluem é que o campo jurídico possui uma natureza plural, múltipla, que se encontra plenamente assumida em um raciocínio que integra a historicidade. Historicidade essa que já vinha desde Montesquieu e depois assumida por Savigny. E Savigny vai e completa essa perspectiva atrelando a substância do direito à conjuntura de cada povo, tornando assim o Estado de Direito absolutamente solidário à nação, ou seja, ao conjunto de traços culturais singulares, que ele sintetiza na concepção de consciência comum. Então, espero que vocês tenham conseguido perceber como essas ideias de Savigny, tanto no âmbito da historicidade quanto da consciência popular, que ele utiliza para fundamentar a estrutura do direito,
como elas bebem diretamente daquelas ideias que Montesquieu já tratava antes. Bom dia, colegas, professor e monitores. Meu nome é Nádia e eu vou abordar com vocês um pouquinho mais a respeito da escola histórica. Essa corrente teórica surgiu na Alemanha no final do século XVIII e início do século XIX. Savigny, seu maior nome, seu precursor, foi fortemente influenciado por Montesquieu, e a própria escola histórica sofreu forte influência também do romantismo, que estava predominante naquela época, com a ideia da compreensão da vida do homem em sociedade, com o objetivo de relativizar a ideia do direito único. Surgiu como uma crítica ao justnaturalismo, afastando a ideia de que o direito tem suas bases na natureza e que é independente do tempo e do espaço, porque para os seguidores da escola histórica, o direito nasceria do espírito do povo. Não existiria um direito único, universal e imutável, porque cada povo, em sua própria época, teria seu próprio direito, que vai refletir sua cultura e seus costumes. Essa linha de pensamento acarretava uma discordância em relação à codificação. Eles eram totalmente contra que o direito fosse codificado, porque para Savigny a codificação seria um engessamento do direito. O direito seria um organismo vivo, sempre em modificação. Thibaut era um filósofo alemão, justnaturalista, e para ele a codificação seria a solução para os problemas que a Alemanha vinha enfrentando. Seria uma forma de unir o país, dando maior segurança jurídica ao povo, devido à fragmentação que estava ocorrendo na época. Por outro lado, Savigny entendia que um novo sistema jurídico só deveria ser instituído quando a Alemanha se encontrasse em uma fase madura, principalmente no que se refere aos aspectos culturais. A tese de Thibaut acabou sendo a vencedora com a promulgação do Livro de Leis do Cidadão. O caso prático que eu trouxe, que está exposto no slide para vocês, foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e foi interposto por um morador contra o seu edifício, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade processual em face da condição financeira dele, que não foi visto como hipossuficiente. Foi usado como fundamentação da decisão a interpretação histórica da regra jurídica sob a inspiração da Escola Histórica de Savigny. Bom, pessoal, então é isso. Nossa apresentação termina por aqui. Espero que tenha ficado bem clara as noções básicas das escolas hermenêuticas. E caso haja alguma dúvida, algum questionamento, saiba que nós estamos aqui dispostos a sanar qualquer dúvida que venha a surgir. E no próximo slide vão estar as referências que nós utilizamos para a realização do nosso trabalho.